Muito boa noite. Estamos entrando no ar nesta segunda-feira, dia 29 de outubro de 2018. E é muito esperada esta data, muito prometido este momento. Sem dúvida alguma, as eleições para a presidência, eleições para o governo do Estado estarão nos assuntos desta bancada de hoje. Talvez tenha alguma prevalência, talvez não, mas o meu comentário a respeito destas eleições, eu só tenho um comentário a fazer. De ser extremamente orgulhosa, e acredito que toda a bancada, de termos conosco alguém que é Kid Madureira na eleição. O cara que previu, ou que disse que ia acontecer a vitória do Trump, é o mesmo cara que senta nesta bancada e que falou há muito tempo, muito antes de estarem definidas as pessoas, aceitas as candidaturas, que Bolsonaro seria presidente do Brasil. Parabéns. Dona Magda, muito obrigado. Eu fico muito orgulhoso de ouvir essas palavras da senhora, sabe? Porque, além de ser uma verdade, bateu naquilo que eu sempre calcado a minha existência na televisão há 35 anos, principalmente na atualidade pampa. Atitude e precisão máxima naquilo que eu falo. Ora, Bolsonaro, há 2 anos atrás, fiz uma foto com ele aqui, conhecendo do programa do Paulo Sérgio Pinto, era apenas um cara do exército que ia concorrer, inclusive era motivo de piada, um Dom Quixote, sem partido, sem estrutura partidária. Acreditei, porque eu vi sem dinheiro, eu vi uma televisão, não de oráculo, nada, que o Brasil precisava de um líder. Queira ou não queira, ele é um líder que leva massas na rua, como foi Lula num outro sentido, como foi Getúlio Vargas no passado. E o Brasil está órfão de líderes. O nosso último líder era romântico e está morto, Ayrton Senna da Silva. Então tudo isso personificou tanto Bolsonaro, que a Viviane Senna autorizou ele a usar no seu espaço a música aquela, o tema da vitória de Ayrton Senna. E eu acho que os mimimi de plantão, todos vão dizer, não tem a maioria no Congresso, não tem maioria no Senado. Não precisa. Mentira. Ele já tem 59, 52, 50 não sei quantos deputados, e a maioria vai aderir naquele esquema. Aceito você comigo, mas não tem contrapartida. Essa é a moeda de Bolsonaro. E detalhe, ele vai dar um canetaço, vão baixar a maioridade penal, o Congresso não aprova, ele vai na televisão nos dias e dá o nome dos deputados. E o povo está com ele. Ontem, na Barra da Tijuca, foi feita uma coisa que nunca aconteceu. 50 mil pessoas em volta da casa do cara. Aquilo ali, e houve do bem, não houve briga, não houve nada. E eu só quero uma coisa de Bolsonaro, que eu acho que é um direito de qualquer cidadão pedir. Ter segurança nesse país e terminar propina. O resto, um gestor desdobra, e o Brasil corre sozinho. O país é rico, mas ele não precisa do Alckmin, que dirigiu bem São Paulo, e então seria o melhor governador de São Paulo. E fazendo adendo a Bolsonaro, eu vou falar de um cara que eu tenho uma ligação paralela com ele, que também fico orgulhoso de ter ganhado. Ele foi o Dom Quixote, sozinho. João Dória. Por que João Dória foi um Dom Quixote? Diferente de Bolsonaro, outros valores, tudo, não vou entrar nessa seasa. Foi um homem que mostrou uma personalidade. Ele enfrentou o partido dele, ele foi um cara sem partido. Foi sozinho, foi ele, o carisma dele. Esse é o líder. O líder foi assim. Leônidas foi na Termópila, sozinho, com 300. Morreu por Xerxes, mas salvou o mundo ocidental. Os grandes heróis não precisam desse monte de gente em volta. Então, valeu o Bolsonaro e valeu a torcida. Olha, o Chicão Tofani merecia esse espaço, porque ele estava com isso engasgado há 90 dias. Eu dizia tudo, não pode falar do Bolsonaro, não pode falar do Bolsonaro. Pode falar. Muito antes das normas eleitorais, entendeu? Então, ele sabia, eu sei que, e eu acho que a gente tem que dar os louros aqui. E nada contra Você a PT. matou a charada. Nada Contra os outros partidos. Acho que o Bolsonaro deve fazer um governo de consenso. Eu só fazia uma coisa se eu fosse Bolsonaro. Eu botava todos os ministros no general. E um gestor que desse explicação para o general. Porque o general, ele tem a disciplina, como o Marlene fala, ele tem a honestidade e a transparência. Pois é, mas esse pedido ele não vai poder atender. Ele já está bem diversificado. Até que já estavam falando que para a Federal, para a Polícia Federal,
qual ele ia também tirar. Não tem nada disso. Tem alguns planos, algumas especulações, mas não é nada disso. O que tu acha, Marli, tão citado no comentário do Chicão? São dois assuntos. O primeiro, eu nunca esperei estar vivo para ver de novo um militar na presidência da República do Brasil e um general, um capitão e um general. Segundo, o nosso Chicão Tofani, que bancou a pitonice e acertou mais uma vez, com toda a razão, porque ele citou bem, era um líder. Quanto ao Congresso brasileiro, as pessoas esquecem que ele, o Bolsonaro, há 28 anos é deputado federal. Ele conhece como ninguém os meandros do Congresso Nacional. Ele vai levar de lavagem, isso aí, usar um termo bem popular. Isso vai ser uma barbada para ele, porque ele tem personalidade, ele tem um jeito de falar, ele tem a voz de comando. As pessoas precisam de voz de comando. É a mesma coisa numa casa em que o pai e o filho xingam o pai. Ah, meu filhinho, meu filho. Não tem. Não tem, meu amigo. A vida exige disciplina, correção, a pessoa ter caráter, falar a verdade. E ele faz isso como ninguém. Bolsonaro, presidente. Mário, só para completar, eu vou falar uma coisa para ti, com um amigo meu que foi, eu nem sabia que ele existia ainda, foi aluno meu no Champagnat, quando eu fiz o meu primeiro estágio em História e Geografia. Ele me disse uma coisa interessante, que a maioria, Magda, dos presidentes norte-americanos foram generais. Sim. Quase todos os presidentes foram generais. Então, começou com Washington. E tá certo um general ser presidente. Não. A maioria foi general. Não. Foi. Todos foram militares. Não é general. Militar É uma coisa, não é general. Mas aí entra no pacote, militar, general. Mas isso aí mostra que uma disciplina é a chave essencial na vida. Não, é o que a gente está precisando de disciplina, mas eu gostaria só de acrescentar no comentário do Chicão que ele também vai ter que ter uma atenção e terá, pelo discurso que fez ontem, um respeito, né? Tentar com que o Brasil, de certa forma, entre numa onda de que a gente precisa fazer pelo Brasil. Eu sei que tem muita gente que está muito, né, muito brava, furiosa, é a resistência que eles estão chamando. Mas ele vai ter que quebrar, Chicão, de certa forma, essa resistência e mostrar para essa esquerda que ele não é esse fascista que eles plantaram durante tanto tempo, entendeu? Ele tem que mostrar que ele respeita as diferenças, sim, que ele escuta os dois lados, porque ele vai ser o presidente de todos nós. Então, e mais a disciplina que vocês estão falando, e essa coisa de lutar, porque eu acho ele muito... Se eu fosse dizer para vocês que eu votei no Bolsonaro há 8 meses atrás, vocês não iam acreditar, porque realmente o Chicão falava muita coisa do Bolsonaro e eu dizia, Chicão não é bem assim, ele é meio tosco, olha o que ele tá falando, e ainda acho isso, mas acho que depois que ele levou essa facada, eu acho que ele... quando a gente tá pra morrer, a gente repensa muitas coisas. Eu acho que veio uma versão dele ainda com disciplina, ainda com essa voz ativa, ainda um líder, mas um pouco mais comedido, que é o que a gente precisa. Mas, cara, a gente não precisa botar fogo no país. Você viu o discurso dele ontem, junto com o Magno Malta e outros? Sim, a gente exatamente. só ouvia falar de Deus, união do país, somos todos brasileiros, sim. Pátria verde e amarela. De contrapartida, o outro lado bolivariano, que eu acho que deveria entregar o Nordeste, fazer uma Venezuela para eles com o nome República Bolivariana, os que deram errado na política, os que nós roubaram, estavam apedrejando lá o MASP em São Paulo. Teve que a polícia entrar. E assim, foi um voto muito pensado. Muito pensado, porque é um momento muito importante. Mas eu tinha uma certeza, eu queria mudança. A democracia tem um princípio básico que é a alternância no poder. O PT já ganhava 4 eleições. Eles já estavam praticamente há 16 anos, não estavam há 16, por quê? Porque o vice, que é o Temer, que era vice da Dilma, assumiu. Então, assim, era mais uma eleição, o PT ganhando, e isso consolidando tudo que se foi feito de errado, não só deles, do PT, do PP, mas enfim, que eles entraram dentro do esquema, e aí o maior líder deles na prisão e o mesmo discurso de sempre. O Haddad perdeu quando o Haddad foi atrás do Lula, porque 59% da população quer ver o Lula na cadeia. E isso vem antes de qualquer outra coisa, porque as pessoas se sentiram roubadas de tudo, de dinheiro, de dignidade, de vontade, de lutar, de tudo. Tinha uma tristeza. E aí, então, esse meu voto, assim, foi realmente uma coisa que eu fui, assim, pensando... Quem sabe o capitão, ele é só mais, assim, grosso, assim, sabe aqueles homens, assim, mais do interior e tal? Até eu enxergo um pouco
Meu pai nem tá assistindo, mas um pouco meu pai, assim. Sabe aquela coisa mais assim... É um jeito caipira que ele tem até de falar. Exatamente. Só para concluir, mas o meu pai, que foi um grande administrador, hoje já é aposentado, ele empregou na vida dele mais mulheres do que homens. Então ele confiava, ele tinha esse jeitão dele, e eu acho que o Bolsonaro é mais ou menos por aqui. Ele tem que mostrar nesse ministério que ele vai compor, que ele vai trabalhar com técnicos. Ele não pode se vender ao sistema que hoje existe e ele conhece. E outra coisa, cara, você tem uma família de política, você pode me endossar. O João Dória é craque. É um líder. É um novo. Pode não gostar dele. É um novo líder que saiu das eleições. Ele é mais Fizeram ainda. Que ele estava com 20 mulheres fazendo festa, rolo. Ele passou por tudo isso pelo partido que não queria ele. O partido não queria ele e apoiou o França. E ele deu a volta. Talvez o cara é Alckmin craque. tivesse Esse vai ser o secretária. futuro presidente da República. Eu tenho certeza. Não, e só, eu quero só 30 segundos para dizer. 30 segundos para dizer agora o mais importante que ninguém falou. Ele deve milhões de votos à mulher dele. É, a mulher dele maravilhosa. Ele deve milhões de votos àquela moça linda e maravilhosa. Chicão, é mais bonita que a Marcela. E não é por isso. Ruxo. E não é pela beleza dela. E mais rica que a Marcela, porque a Marcela era uma piriguete. Barocho, ganhou um concurso de beleza. presidente. Mas era um concurso de beleza, ele estava lá, ele estava no júri e voltou da piriguete. Cada um escolhe o que quer pra si na vida. Bem, Vale, doutor Ruxo. Doutora Magda, eu antecipei a minha manifestação nas últimas 2 semanas e antes do primeiro turno também, que desejaria que fosse quem fosse o presidente, que tivesse sucesso, que conseguisse pacificar esse país, que conseguíssemos levá-lo para frente. Agora nós temos um nome e eu tenho a quem pedir e a quem desejar que isso tudo aconteça, que é o presidente que foi legitimamente eleito. Mas tenho desejos. Tenho desejo, sim, que eu acho que é importante. Eu não tinha feito esse link interessante que fez a Carla com a facada. Eu tinha separado em turnos, né? O Bolsonaro do primeiro turno é um presidente que eu não gostaria mesmo. E o presidente do segundo turno, das suas manifestações, e eu tive o cuidado de anotar, ele falou em respeitar a Constituição, ele falou muito na Bíblia, ele falou nos LGBT, ele falou, se defendeu, negou que seria um fascista, ele veio a público e mostrou uma outra cara, superando até aquelas ajudas, como eu brinco, o Chicão não me ajuda, né? Aquelas ajudas que tentou dar o vice dele, que o filho dele tentou dar, que até deu uma embaralhadinha, que ele até perdeu alguns pontos no final ali. Então, ele se mostrou acima disso, quando ele desautorizou o seu vice, que era um general, desautorizou o seu próprio filho, que talvez seja mais difícil do que desautorizar um general, é um filho, já com autonomia, como é o filho dele, um deputado eleito, né? Mas ele o fez. Então eu tenho que torcer, como brasileiro, que ele seja o presidente do segundo turno. E essas questões, essas previsões, eu acho que o Brasil é um país muito complexo, a nossa política é muito complexa. Nós vamos esperar o andar da carruagem e vamos apoiar o que seja certo e vamos cobrar, como sempre fizemos nessa bancada, o que a gente achar que não seja certo. Luciane. Na verdade, eu discordo um pouquinho da fala de vocês, de que tem havido uma mudança no segundo turno do candidato, não que a facada, não que o acidente não tenha feito ele revisar toda a sua vida, mas eu acho que em um momento político, o que o marketing pega muito? Aquelas falas que são editadas, que são cortadas naquele momento de, às vezes, de uma demanda mais acalorada, política, e que, na verdade, podem não ser exatamente retratar o que a pessoa pensa e sente. Então, o depoimento da esposa ontem foi muito cativante. Ela disse: vocês não conhecem o Bolsonaro, porque essa pecha que eles colocam, na verdade, não é a verdade dos fatos. E eu acho que isso a gente vai identificar ao longo da trajetória. Ele é bem intencionado e ele é uma pessoa simples. Exato. Muito e eu acho que assim... ele é um homem objetivo, ele é um homem simples, objetivo, prático
e que tem princípios. Que é isso que nós não achamos nas pessoas. Exatamente. Ele é um homem que tem princípios. Então, ele até pode mudar os seus pensamentos, rever algumas dos seus conceitos, mas ele é um cara que tem retidão. Não, é o que estava faltando. É o que está faltando. E eu acho assim que, por outro lado, também ele tem um vice que é gaúcho de Porto Alegre. Não é gaúcho. Não, ele não é. Ele não é de Porto Alegre, ele é gaúcho. Ele é gaúcho, Ele é tá? gaúcho só, mas ele não é daqui. Eu acho que ele é do Amazonas. Eu vi numa reportagem diária, mas enfim. A gente tá aí com o Onix, que também é forte indicado, eu acho que será o chefe da Casa Civil. É a única coisa que se tem o aval dele até agora é esse. Tanto é que é o Onyx Lorenzoni que está tratando com o Padilha e outros. Na transição. A transição, assim, quando é que começa, quando é que não começa, o que nós vamos querer, que lugar nós vamos fazer. Sim, então é claro que ele vai governar para todos, mas também aqui, nós gaúchos, é bom também ter nesse nível de representatividade gaúchos olhando para o nosso estado. Agora eu queria comentar também um pouco da eleição do nosso governador. Vamos falar sobre o presidente. Tá. Não sei se a Roberta tem alguma coisa para dizer. Sim, eu gostaria de falar que o Bolsonaro, na verdade, ele surfou numa onda que começou em julho de 2013, aonde nós, povo brasileiro, não gostamos da política, queríamos mudar o sistema político, estávamos desgostosos com a economia, começou os altos índices de desemprego naquele momento e nós estávamos buscando uma limpeza total, aonde a Lava Jato começava o seu trabalho e mostrava o alto índice de corrupção. Então, essas eleições provocou uma onda que o Bolsonaro soube surfar muito bem. Nós não discutimos propostas, nós discutimos questões morais. Tanto que a religião, a homofobia, foram mais assuntos do que propriamente economia, saúde, educação. As pessoas queriam uma varredura do sistema. O que aconteceu no ano passado? Os políticos que estavam no Congresso não escutaram o povo brasileiro, colocaram a cabeça embaixo da terra e pensaram assim: a gente vai dar um jeito, essa onda deles, do povo na rua, vai passar. E eles fizeram uma legislação para se auto-reeleger. O que o povo brasileiro fez? Não temos opção? Vamos com o que temos. Vamos radicalizar. Vamos dizimar. E aí o que acontece? Acontece que nós temos, então, uma onda antipetista, aonde as pessoas não suportavam mais, foram realmente confiscadas. Muitas pessoas que votaram no PT se sentiram realmente traídas, então é aquele voto aqui com raiva. Tinha uma questão do antissistema, aonde, como a Lava Jato foi pegando primeiro o PT, mas depois pegaram todos os demais partidos, as pessoas se deram conta do sistema, que o sistema estava todo ele doente, o sistema político. Então, foi um voto antissistema. E, por fim, teve o voto do medo, das pessoas que estão desempregadas, das pessoas que estão para perder o seu emprego, que vem essa situação econômica, começam a olhar as empresas fechando, a cidade, com todas as cidades do país ali sem perspectiva, então deram esse voto. Então o Bolsonaro soube surfar nessa onda. O Bolsonaro é consequência. E o que aconteceu nas eleições? Os dois polarizaram, tanto o PT quanto o Haddad, vou chamar assim, como o Bolsonaro, eles se desmoralizaram. Eles colocavam o seguinte: quem votar em mim tem um voto melhor, tem um voto superior. O que aconteceu? Alto índice de pessoas que não foram votar, que não se sentiram representados. Então as pessoas passaram a não se sentir representados quando não tem um programa discutido. Então agora a gente vai para um novo momento. Bolsonaro venceu com alta confiança. O povo brasileiro deu quase que um cheque em branco ao Bolsonaro, dizendo o seguinte: nós confiamos em você. O Bolsonaro agiu, de certa forma, assim, ele foi um candidato que ele foi retirado às forças da militância, porque, afinal de contas, ele sofreu um grave incidente, ele foi quase morto. Então, ele foi retirado das ruas, ele precisou ficar em casa. O Haddad praticamente fez a sua, enfim, campanha sozinho, falou sozinho. E ainda assim,
o Bolsonaro se elegeu. Então, é um cheque em branco que a população brasileira está dando a esse senhor, que tem, sim, muita inteligência em, por exemplo, trazer para si, e ele evoluiu muito, quando ele trouxe para si o Paulo Guedes, que é um liberal. Porque o Bolsonaro, nos 27 anos de mandato dele, não se apresentou um liberal. Pelo contrário. Então, no momento eu acho que ele não conseguiu dá... nem se apresentar aos 28 anos. Pois é. Dele, porque... Sabe que uma história muito interessante que ele também fez e que ele soube aproveitar, e era realmente um momento, a questão da internet. E quem deu essa dica para ele foram os filhos dele. Os filhos dele disseram, pai, vamos fazer uma live, aquela coisa. Já faz desde 2012 que ele trabalha muito na internet. Eu só queria concluir, chamar atenção num aspecto. Independentemente, somos um país laico, né? Então, eu acho que a religiosidade de cada pessoa precisa ser respeitada. Agora, uma questão que chama muita atenção. É do jogo, é regra do jogo. Quem perdeu, liga. Então, assim, ó, não telefonar, a esquerda não se manifestar e não legitimar, num primeiro momento, hoje o Haddad se posicionou, mas ontem ele não fez isso. Mostra o quê? Que a esquerda quer cindir o país. Quem é que ganha com o país cindido? A esquerda, que tem uma proposta muito clara e que a gente não quis. Então, esse aspecto eu gostaria de colocar na mesa. Vamos a um outro aspecto que eu quero fazer uma meia-culpa aqui. Não é uma meia-culpa, quero dizer para vocês que não é por implicância, que não é porque não sei o quê, que eu deixei o Gustavo Vitorino por último, que bababá. É porque o Gustavo Vitorino está desde manhã falando na rádio, toda tarde, desde ontem de noite. Então, eu queria que ele descansasse um pouco e eu queria ouvir primeiro, que vocês ouvissem primeiro os outros. Fala, Alma Gaúcha. Qual é o assunto aí? Não é mais marido? Não é mais marido? Não é mais marido? Era marido, agora mudou? Não, agora não. Agora é um novo momento. Bolsonaro é presidente, Eduardo Leite é governador. É outra vida, outra coisa. Hoje nós vamos comer pizza depois do programa, tudo tá diferente. Não, eu queria apenas observar o seguinte, acho que tudo que foi dito aqui já encerra o assunto. Eu queria fazer apenas uma observação da forma como o Bolsonaro se comportou durante a eleição e o fenômeno. Esse sim é um fenômeno a ser registrado. Porque nem o Lula, que falava em trazer esperança ao país, coisa e tal, que mobilizou muita gente, conseguiu fazer o que o Bolsonaro fez. E eu entendo que desde já o Bolsonaro é um líder muito acima do Lula. Explico por quê. O Bolsonaro enfrentou as organizações Globo, porque há 2 meses atrás, quando ele foi parado por uma repórter do jornal Globo no aeroporto do Rio de Janeiro, e a repórter fez uma pergunta provocativa, ele perguntando se a homofobia e a misoginia não prejudicaria ele na eleição. Ele respondeu para a repórter e depois disse, olha, é uma pena que você faça jornalismo desse tipo, mas eu entendo, você recebeu ordens. A sua empresa recebe mais do dobro do percentual de divisão que deveria receber pela audiência que tem. E se eu for eleito presidente, eu vou acabar com isso. Ele disse, eu não vou perseguir ninguém, mas eu vou cortar as verbas publicitárias da sua empresa que hoje são injustas. Desnudou a Globo. Numa entrevista para a Globo, né? Para a Globo. Em São Paulo, há um mês atrás, o Bolsonaro disse, olha, uma repórter da Folha fez uma provocação, ele disse, olha moça, eu sei para que você trabalha, a sua empresa é um braço do PT. É um braço, o Grupo UOL, o site UOL, o Grupo Folha, a Datafolha, o Instituto de Pesquisa, é um braço da esquerda brasileira. Então, as perguntas que você me faz são perguntas que têm o único objetivo de colocar uma casca de banana. Então, eu vou responder para você educadamente, mas faça perguntas sobre a minha proposta de governo. Por que eu estou citando historicamente isso? Porque o Bolsonaro foi peitando e mudando algo impensável no Brasil. Ele tinha 7 segundos de televisão. 7 segundos de televisão. Ele peitou 2 dos maiores grupos de comunicação do país dizendo em alto e bom som, olha, não é assim como vocês pensam. Mas ele avançou ainda mais. Ele teve o desplante de peitar a classe artística, os formadores de opinião, e disse, olha, eu ganhando a eleição, eu vou fazer uma auditoria na Lei Rouanet. Eu vou saber quem é que está levando alguma coisa nisso. E aí a classe artística se arrepiou. Porque tem muita gente que era ele não vai olhar a Lei Rouanet, porque vai sobrar para muita gente. Aí parou tudo, ele continuou avançando. Ele disse, olha, a escola que eu quero é uma escola sem partido,
sem ideologia, peitou a academia brasileira, peitou os pensadores de esquerda que hoje dominam as universidades públicas. O Bolsonaro foi peitando todo mundo. E isso fez com que a população, o povo, o amasse, o adorasse. Não importa se o Bolsonaro manda alguém para o inferno, para o diabo que o carrega ou para... Olha, seja para onde for. As pessoas não estão dando importância a isso, dão importância à sinceridade dele. Exato. Assim como o Lula tropeçava no português e falava problema, o Bolsonaro, a agressividade dele não atinge os seus adeptos por causa disso. Porque ele foi corajoso, ele peitou o sistema. Ele peitou a tudo e a todos. O partido dele fez uma coligação com outro nanico lá, em alguns estados. Sem partido, sem dinheiro, sem tempo, fazendo live pela internet. O cara foi eleito de forma acachapante ontem. E aí, quando todo mundo esperava que ele anunciasse medidas bombásticas, ele deu a primeira entrevista com a Constituição brasileira na mão. Enquanto idiotas falam em ditadura e que o país vai se transformar num país armado, num país militarizado, ele deu a primeira entrevista com a Constituição na mão. Hoje, a primeira ligação que ele fez foi para o presidente do STF, o ministro Toffoli, dizendo para o ministro Toffoli de que a Constituição brasileira será sempre cumprida e a justiça será importante. Sabe, esse cara que estavam esperando que mudasse o país, na sua primeira entrevista hoje, quando perguntaram para ele, ministro da Educação, ele disse, olha, ainda não sei quem vai ser o ministro da Educação, mas a partir do ano que vem, nós vamos ter mais matemática, nós vamos ter mais português, nós vamos ter mais ciências, química, biologia, física nas escolas, menos sociologia, ciência política, essas besteiras que transformam a cabeça dos nossos jovens em verdadeiros idiotas robotizados. Sabe, o monstro que estavam esperando pode até vir, eu não faço previsão do futuro. Pode até vir o monstro que estavam esperando. Mas até agora, tudo que está acontecendo é uma resposta a uma campanha que tentou, sem argumento para atacar o seu Bolsonaro na sua ética, na sua dignidade, atacou pressuposto de que talvez ele fosse isso, fosse aquilo outro. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu vou abrir meu voto. Votei no Bolsonaro no primeiro turno, votei no Bolsonaro no segundo turno. Se errar, vou errar conscientemente, porque todos os demais eu sabia o que iam fazer. No segundo turno, o seu Haddad, eu sei o que ele ia fazer. O Bolsonaro eu não sei. Então eu prefiro apostar numa esperança, numa incógnita, do que apostar numa certeza. Vamos à informação que ficou pendente, né? Que é de onde é o vice-presidente eleito. Ele realmente é gaúcho. É, Porto Alegre. Morado é que se confundiu. Os pais dele são amazonenses. Que se confundiu. Eu sempre tinha ele como gaúcho, Porto Alegre. Ele foi por muitos anos instrutor da Academia de Agulhas Negras, que é uma das mais completas academias do Cone Sul de formação aeronáutica. Ele foi instrutor lá por muito tempo. Aliás, fez a carreira dele muito. Falando em oficiais, hoje surgiu a primeira pista do ministro do Transporte, Chicão. Vai ser um general do Exército que era comandante de batalhão de logística. Oswaldo de Jesus Ferreira. Ou seja, ele é engenheiro militar e que tem experiência com batalhão de logística. Ele comandou o Departamento de Engenharia e Construção do Exército, quer dizer que ele está muito acostumado com isso. Conhece estrada como ninguém. Então, assim, os nomes que estão sendo cogitados até agora... São muito técnicos. Ministro da Ciência e Tecnologia. O astronauta. Marcos Pontes. O Marcos Pontes, que é engenheiro aeronáutico, piloto, astronauta, tem formação avançada em pesquisa científica espacial, coronel da aeronáutica. Quer dizer, sabe, ele está cumprindo o que prometeu. Ele está botando técnicos. Na saúde não é um médico, mas é uma pessoa que já é administrador de alguns hospitais. Tem experiência. Eu só gostaria de referenciar que o Gustavo foi muito feliz em colocar essa questão que o Bolsonaro fez de peitar o sistema. E principalmente as grandes mídias nacionais que contavam com o quê? E que muitos outros partidos, os grandes, os caciques, acreditavam que horas de televisão poderiam ganhar votos. Então,
Isso foi muito importante. Era agressivo para quem acompanhava. Eu tenho profundo respeito a família, as famílias que estão à frente das grandes emissoras, a família Marinho, porém era agressivo ver o que a Rede Globo fez com o Bolsonaro. Não, o Grupo Folha chegou ao limite hoje. O primeiro dia de eleito, sabe o que o Grupo Folha botou? O Grupo Folha botou hoje, no primeiro dia de eleito, um negócio inacreditável. A Colômbia disse que vai se aliar ao Brasil para invadir a Venezuela. Muito tempo para falar sobre isso, Roberto. O Brasil invadia a Venezuela. Da onde? Quer dizer, a Folha já está arrumando uma guerra pro Brasil no primeiro dia que o cara foi eleito. Mas o que eles fizeram na última semana, condenando o próprio Bolsonaro sem provas, com provas pífias. E a gente via as pessoas indignadas nas redes sociais. Bom, mas o que nós vamos fazer a partir de hoje, fora do Bolsonaro, que ele não vai nos impedir, vai achar que a gente é maravilhoso, é atender os programas culturais, ou pelo menos tentar desfrutar agora de momentos mais light, depois de todos esses meses de muita pressão. Não é isso, Alice? É verdade, Magda. Boa noite, pessoal. E essa semana vamos ter um grande show aqui em Porto Alegre. E a abertura do show de Roger Waters nessa terça, no estádio Beira-Rio, vai ser ao som de gaita. O instrumentista Renato Borghetti vai subir ao palco às 7h30 da noite e apresentar canções como Barra do Ribeiro, além de algumas milongas e vaneiras. A escolha pelo gaúcho foi do próprio músico britânico. E a partir das 9 horas da noite, o ex-integrante da banda Pink Floyd vai se apresentar. E ainda tem ingressos disponíveis para compra, Magda. Muito boa a tua sugestão. E vai ter até amanhã. E eu quero dizer o seguinte, que ele falou, esta terça-feira é uma terça-feira muito especial, não é verdade, Chicão Tofani e esse menino Ruschel? Olha, eu espero. Você está nervoso já? Não consegue nem falar? Sobreviver a terça-feira. Tá suando? Nós temos um jogo muito importante, um jogo que vale o ano, que vale a história, né? A gente hoje comemora o novo presidente no país e o Grêmio vive amanhã uma participação importantíssima na sua história. O Grêmio tenta um bicampeonato, que é bicampeonato por ser em sequência, dificílimo, né, na história do futebol, né, e um tetracampeonato da Libertadores. O Grêmio construiu uma vantagem excepcional na Argentina, vencendo a River Plate surpreendentemente lá, e volta com defecções. O Luan está praticamente fora do jogo, sim, que é o grande artífice, é o organizador, é o que se dizia assim, o pensador do Grêmio, mas com grande possibilidade daquele que tem sido o maior craque da temporada, que é o Everton, que é o jogador mais agudo, com 14 gols na temporada, se não para 90 minutos, deverá estar em campo. Se prevê também o maior público da história da Arena, com mais de 55 mil pessoas, não há mais ingresso, não há mais possibilidade de acesso, né? Se conseguiu transferir o horário do jogo também, eu fico imaginando que se tivesse sido mantido o horário de 7h30, porque aquela zona já é um inferno, o trânsito, dona Marta. Se ainda tivesse que colocar um jogo com 55 mil pessoas às 7h30 da noite, bem, quem quisesse transitar lá só iria chegar em casa à meia-noite. Então, o jogo, muito boa hora, foi trazido para as 9h45, né? Então, que possibilitará que todos façam. Então, uma grande expectativa. O River é uma equipe extraordinária, muito boa, vem completa, sem defecção. E a gente vai estar lá, torcendo para que esse Grêmio vá à final. O jogo dessa terça-feira do Grêmio, o que é que tu Eu acho que é o jogo da vida do Grêmio, porque se o Grêmio não ganhar, o Grêmio não ganhou praticamente nada. Ele ganhou um gauchão que pouco vale. O Campeonato do Brasil não tem mais chance. Copa do Brasil se foi e não vai ganhar uma vaga na Libertadores direta. Ele vai ter que entrar pela Libertadores pela porta dos fundos, que é o play-off, que é difícil de entrar. Mas eu acredito que o Grêmio deva passar, mas tenho as minhas dúvidas, porque o River Plate é um time muito top, VIP, e sabe enfrentar todas essas adversidades de amanhã. Mas, dona Magda... Só não me tira a minha Recopa, que tu tirou a minha Recopa. Mas ele ganhou uma Recopa que ele fala, dona Magda. Olha a carinha de cachorro. É um título, comemorando, tem taça no armário. Não me tira, ele disse que só ganhou o gauchão, não ganha a Recopa. Eu tirei a Recopa porque eu não acho a Recopa um torneio de grande importância, que pega o campeão da Sul-Americana e o campeão da Libertadores e decide em 2 partidas quem ganha
essa Copa, onde o Grêmio nem ganhou. Ele ganhou 2 partidas, empatando as 2, com o Independiente jogando com 10 jogadores em cada uma, onde houve literalmente um malho no Independiente. Mas a notícia, 2 notícias pontuaram o mundo esportivo esse final de semana, dona Magda. 3. A goleada estonteante que o Real Madrid tomou foi uma humilhação, 5-1 no Barcelona. O Real Madrid perdeu o norte dele. A segunda foi a morte do presidente do Leicester, que caiu num helicóptero. E o helicóptero dele é o melhor helicóptero do mundo, é um Bell Augusta. O helicóptero é a Mercedes, o helicóptero decolou no pátio do estádio do Leicester e caiu. O grande problema do helicóptero é que quando ele decola, ele não dá toda a força nas asas e ele cai nas hélices, desculpe, e ele cai. E quando cai o helicóptero, ainda a tecnologia não inventou ainda um tanque que não seja inflamável, cheio de gasolina, explodiu. Esse cidadão fez o Leicester ser campeão em 2016, na maior zebra da história do futebol mundial. Ele é filipino, tailandês. Ele é tailandês. Ele é o homem número 388 mais rico do mundo. Ele é dono da King Power, que é um site de vendas tipo eBay, da Ásia, AliExpress, Amazon da Áustria. Outra notícia fundamental foi a vitória no 4º lugar de Lewis Hamilton, no México, no Autódromo Hermanos Rodrigues, onde sagrou-se campeão mundial da Fórmula 1. E um telespectador perguntou por que o nome do Autódromo Hermanos Rodrigues? Porque na década de 70 tinha 2 irmãos, Ricardo e Pedro Rodrigues, filho de um mega milionário mexicano, que morreram, um em Nürburgring e o outro no próprio autódromo que o pai fez para o filho treinar. E é uma família muito rica no México, idolatrada, blá, blá, e deu o nome desse autódromo. Muito bem. Eu quero aproveitar algumas coisas que foram ditas aqui, tanto do Grêmio, quanto esses outros detalhes que o Chicão falou. Se eu vou falar sobre o jogo? Vou depois. Se tu deixares, eu concluir o que eu preciso fazer agora. Pode ser? É que tu sabe que existem coisas além do seu pensamento. É que a senhora não está simpática comigo hoje. Tu acha? Não tá eu posso ficar mais antipática. Então a relação terminou mal. Eles tentaram... Eles estão tentando impedir a minha fala. Mas o Chicão falou... Agora que eu vi que é namoro mesmo. Tecnologia, exaustão. Começa a brigar porque é namoro. Por favor. Eu quero lembrar a todos vocês que tecnologia, conforto e King Coil são coisas que você encontra lá na Sleep Shop. Para variar, se eu faço meu final de semana, eu sempre vou lá, tomo um café, vou fazer um test drive dos colchões novos, né? E trago algumas novidades para vocês. Lembrando que a Sleep Shop sempre tem linhas novas de colchões da King Coil, que é isso que eu acabei de falar. Essa nova linha que está maravilhosa. Para vocês terem uma ideia, sabe aqueles colchões de hotéis americanos que a gente, quando viajava, depois nunca mais via? Pois é, não é mais assim. Agora você pode... Tem muita gente aqui em Porto Alegre que já tem esse tipo de colchão. Pois essa nova linha, que é da King Coil, passa exatamente esta sensação. É claro que eu gostei, além de conhecer essa nova linha de colchões. Se você for lá na Sleep Shop fazer um test drive como eu, você vai conferir também que a linha antiga de colchões, que eu já falei aqui há um tempo atrás, estão com saldos, com super descontos. Então, tem novidades com a nova linha de colchões que acabou de chegar, mas também tem aquela ofertona maravilhosa, sempre bem-vinda, com os saldos da linha antiga. Sleep Shop fica na 24 de outubro, né? Tem estacionamento próprio, 24 de outubro, 1363, aqui em Porto Alegre, com estacionamento próprio. E tem um telefone para alguma dica ou alguma dúvida que você queira tirar antes de passar lá, 3330 1592. Mas não esqueça que é lá na Sleep Shop que você pede o colchão, que é da Mag e da Beatriz, e fica com a certeza de que vai ser feliz, Gustavo Vitorino. Agora não quero mais. Ah, bom, então tá, Luciane, por favor. Então, eu queria dar os parabéns para o candidato. A esposa vai ficar muito... Não é isso. Ele pautar um programa que tem comercial, entendeu? Não dá, né? Vamos lá. Bom, então, eu queria dar os parabéns ao nosso presidente, ao nosso governador eleito, Eduardo Leite. E como eu já havia falado antes, eu acho que aqui no Rio Grande do Sul, nós realmente estaríamos muito bem servidos com quaisquer um dos dois candidatos. E eu acho até que a grande dificuldade estava em eles acharem como confrontar
confrontar suas propostas, porque elas estavam muito, muito parecidas. Até porque o nosso grande problema no Estado aqui é o problema financeiro. Mas assim, eu acho que nós agora, com o novo governador eleito, com 33 anos, é um dos mais jovens governadores eleitos aqui do Rio Grande do Sul. A gente só teve no século XIX, Júlio de Castilhos, que tinha 31 anos. E no Brasil... Era amigo do Mar. Ó, historiadora, ó, olha, Mar, ó, historiadora, ó. E o Brizola, quantos anos tinha quando foi eleito? O Júlio é um dos, mas não nesse século, ele com certeza é um. E o primeiro do Brasil, porque em segundo lugar teve o Ratinho Júnior com 37 anos. Mas vamos lá, idade não é tudo. Mas assim, graças a Deus. É uma pessoa. Eu ouvi 2 vezes ele falando sua proposta. Vi dos 2 candidatos, mas assim, é subsistente, é uma pessoa que veio preparada para assumir o governo. Acho que os 2 estavam, né? Mas assim, o que temos agora para frente, ele é muito preparado, fez uma formação fora de gestão, tem a base jurídica, viu, colegas? Mais que tem... Vamos chamar para bancada. Tem base jurídica, vem para cá. A gente bota um mochinho ali no aqui na nossa banca está precisando de uma campanha. Fez também uma campanha sem grandes apadrinhamentos, né? Ele fez uma campanha... Eu vou levantar uma questão aqui. A gente pode analisar depois aí o que levou o Eduardo Leite a ser eleito no Rio Grande do Sul ou o que levou o Sartori a perder. E eu acho que, eu vou chamar aqui o Chicão. Foi muito justo, né? O Chicão sabe muito bem. A gente disse no início do governo, quando o Sartori deu aquele tarifaço, eu digo, olha, esse desgaste político, se fosse resolver o problema econômico, valeria a pena, mas não resolveu. Não só não resolveu, como representou pouco mais de 8% de recursos. Ou seja, o desgaste político daquele tarifaço não foi esquecido ao longo dos 4 anos. Porque quem saiu para votar ontem, Chicão, parou no posto de gasolina para abastecer e viu a gasolina 4,89. E aí lembra que em Santa Catarina é 4,12. Sabe? Então, esse desgaste político e mais... o governador Sartori, acho que se desgastou quando peitou as corporações. Ele foi aplaudido por muita gente, inclusive por mim, mas infelizmente hoje a máquina pública está na mão das corporações que são dominadas pelos sindicatos. E aí é aquele negócio, é toma lá, dá cá. E era previsto, né, Vitoriano? Porque ele saiu o ano passado, na última eleição, até conversamos sobre isso, o Gustavo disse muito bem, a posição dele mudou. A outra, ele era o bonzinho, agora ele virou a vidraça. Sim, eu vou acrescentar tudo isso que você falou com dados assim, até tristes de falar e dados até que seria, se eu fosse político, seria demagógico. Quando o Sartori deu o tarifaço, eu não me esqueço, o Ibsen Pinheiro diz assim, Jardel fez o gol de placa. Olha, o gol de placa era a desgraça do povo brasileiro, gaúcho. Aí, comemorando no Royal Caribe, um navio transatlântico com champanhe no Caribe, e colocou a esposa como secretária. Tudo aquilo o povo não esquece, esse tipo de atitude Chicão amadora. Isso aí levou a ruína. Parei um pouquinho. Não. Essa é a visão do Chicão Tofani. Ele não levou ninguém para passear, ele não é nada disso. Ele é um homem, ele entrou em férias, ele é um homem muito sério, Chicão. Tu não vai Mas a gente já te disse 500 vezes desde que ele viajou, que aquilo eram as férias dele particular, que ele foi, que ele levou a mulher e foi ele que pagou. Mas ele deu horário errado. Não, que horário que ele saísse de férias. Não, Chicão, aceita que não tempo errado. Não, que tempo errado é as férias do sujeito. Agora, colocar a mulher como secretária... Mas o Chicão Tofani, qual é o problema se ela... dizia que era nepotismo. Chicão, qual é o problema se ela é primeira-dama e ela tinha uma secretaria exatamente afinado com as coisas de primeira-dama, Chicão? A primeira-dama do... pessoas do povo que nem eu... Não, tu tá querendo... como nepotismo. Mas a grande realidade é que ele cresceu muito no segundo turno e que foi apertado, que teve, assim, o Rio Grande do Sul... Pra mim foi... Levando tudo isso que vocês disseram, ele foi muito bem. Ele tem razão na qualidade dos 2 candidatos. Os 2 candidatos altamente qualificados, realmente tinham um governo, um plano de governo muito parecido. Muito próximo. Se enfrentaram fortemente nesse segundo turno e acho que tenho certeza da grandiosidade do governador Sartori na sua declaração, desejando sucesso, dizendo que o próximo governador é o Eduardo Leite, é o governador de todos.
E disse ainda, podem contar comigo. Então ele foi de uma grandeza. Vou dizer mais Não é todo mundo que diz. Belo discurso. Lá em Brasília não serve. Chicão, Mas tudo bem, presta atenção. eu fui crucificado aqui. Não é crucificado, querido. Tu pode dizer o que tu quiser, mas tu não pode dizer que não é verdade. Eu aceito ser crucificado, mas eu aceito, tem que aceitar que o gol de placa de Jardel foi um escárnio pro povo gaúcho. Isso é outra coisa. Dizer aquilo ali é um escárnio com a sua gasolina, com o seu IPVA. Aí, o que tu fale do Jardel, eu deixo de falar. Mas agora, tu falar da honra e das coisas do Sartori, esposa, não pode. Mas isso é falar da honra. Eu não botaria a mulher com Mas isso é falar da honra, que o cara levou não sei quem com a grana do governo. Não falei que levou com a grana do governo. Querido. Falei que comemoraram no Royal Caribe com deputados da situação a vitória do Tarifaço. Cada um com seus dinheiros. Tá, se você for querer os cara, deputados. Se não esquise comemorar. O Russo pediu pra falar antes. Mas não esquise, Mari, matava o fazão, comia ali. Tá, mas nós não estamos na época do Luiz XV. Nós não estamos na época do Luiz XV. Mas agora que bota a eu não vou me estender para já passar a palavra para a Roberta. Não, assim, o Mário também vai falar. Fiz a manifestação em relação ao novo presidente, quero fazer em relação ao novo goleador, eu ia dizer. O futebol me derruba aí. O novo, realmente, a doutora Luciana disse, é um jovem com 33 anos, impressiona ele ter 2 mandatos em Pelotas e ter feito um de vereador seu sucessor, e um de prefeito. E ter feito seu sucessor. E me impressiona mais que eu fui ver a votação dele 90%, na cidade dele. Muito. 90%. Olha, isso nós que estamos buscando governadores ou dirigentes comprometidos, né, com a coisa. Só que eu tenho, assim como eu disse em relação ao Bolsonaro, a minha expectativa em relação a ele é que não venha com aquele discurso cansado de que o Estado não tem recurso, de que o Ricardo foi isso. Não. Isso todo mundo sabe antes, pessoal. Como o Chicão vai ter as decepções dele com o Bolsonaro, eles não eu são vou pedir. Não vem me dizer que sabe que o Estado não tem recurso, que está toda a rede comprometida com isso, porque isso todo mundo sabe. Então, se é para fazer isso, vou eu ser governador. Então, o que eu espero dele é aquilo que ele diz que fez, e fez, porque o eleitorado deu 90% dos votos para governador em Pelotas, é que ele seja criativo, que ele ache soluções, que ele saia da mesmice e que ele realmente tem um governo novo. Ele tem as ideias dele, são muito boas, ele quer foco na criminalidade, ele quer foco em drogas, ele, um jovem dizendo isso, é muito bacana. Um jovem com uma imagem boa, como ele tem, assim, uma imagem pura, tu vê que a cara dele é uma cara boa. A família toda é assim, sabia? Tu vê que é uma cara boa. O pai dele é político, o pai dele já foi candidato, sabe, em Pelotas, então mas é o único filho que tem essa veia política. Ele vai passar por um teste de fogo agora no mês de dezembro, porque esse tarifaço do Sartori foi por tempo determinado. Ele vence no dia 31 de dezembro. Se ele renovar. Então, ele já disse que tinha planos de renovar durante a campanha. Então, Sartori... O retorno. Espera. Mais um governador que vem de Pelotas, eu não duvido nada. Porque Mas ele disse por um tempo menor, não? Que ele vai negociar diferente. E o Rio Grande do Sul reelegeu o governador. Só que tem uma coisa importante aí, né? Ele tinha... O Sartori conseguiu suar sangue para... Lembra, Chicão? Foi por um voto. Foi por um voto. E, ao que tudo indica, ele não vai ter, o Eduardo Leite não vai ter a base parlamentar para aprovar a renovação do tarifaço. Eu só vou complementar para devolver a bancada. Então, eu disse que ele passa uma imagem muito boa, ele me passa uma imagem de novo, ele conseguiu arrumar uma prefeitura. Eu disse quais são as minhas angústias, só vou dar a ele, por linha de coerência, o mesmo que vou dar ao presidente. Eu não vou querer que ele, em janeiro, conserte o Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul vire uma grande potência, como não vou querer que o Bolsonaro torne o Brasil um país viável em um mês. Então, se vai ter essa medida, a avaliação se faz no fim de primeiro ano de governo, as medidas que estão sinalizando como vai ser o futuro, para eu almejar se ele um dia vai conseguir ser o primeiro governador a ser reeleito. Exatamente. Agora, tem coisas que a gente almeja e tem que ter. Sabe por quê? Porque tem muitas facilidades. Tem coisas que a gente quer, que a gente prospecta, e tem que ficar sempre muito ligado, porque daqui a pouco pinta o momento certo. Sabe por quê, Magda? Por quê? Porque agora aqui a Sam Motors conta com 2 novos showrooms aqui em Porto Alegre.
E são 2 novos showrooms que estão à sua espera. Na Avenida Ceará, 370 e na Ipiranga, 8.113. São 2 estruturas amplas e modernas, oficina especializada, atendimento e principalmente os carros mais desejados do mercado. Super completos, com 5 anos de garantia e condições imbatíveis. Aproveite, comprando o seu Kia 0 km até o dia 31 de outubro, você começa a pagar só em janeiro. Visite a Kia Sun Motors e faça um test drive. Venha para a Kia Sun Motors. E olha, eu vou falar para vocês, hein? Já estou namorando uma Sportage, eu acho que 2019 eu vou andar... É o que tu me prometeu lá em Gramado, no evento da Maíra. Pelo bife. Não veio o bife, acabou a boca. Imagina só se nós aqui estávamos assim loucos para falar, e estamos ainda, né? Os telespectadores também, através da sua opinião aqui do WhatsApp. Boa noite a todos da bancada, sou fã do programa e assisto sempre. O maior tapa de luvas que o Bolsonaro poderia ter dado na esquerda foi que os militares voltaram a governar o Brasil através do voto popular. É o Marcelo Martins de Osório. Também aqui, boa noite, Carla. Pertenço a uma classe profissional que depende do crescimento da economia para poder sobreviver. Torço para que o que penso deste governo Bolsonaro, no final dos 4 anos, eu humildemente possa dizer, errei. Vontade do povo tem que ser soberana na democracia e temos que fazer tudo para preservar essa mesma democracia, diz o Dilon Camilo de Canoas. Boa noite, pessoal. Para quem dizia que o Bolsonaro é machista, fez um lindo ato ontem. Não sei se vocês viram. Logo após a confirmação da sua eleição, ele deu o pronunciamento e logo após virou para sua esposa e perguntou se ela queria dizer algo. Que coisa linda, diz o Silvio de Gravataí. Magda, Carla... isso aqui são outros recadinhos que agora é melhor não dar. Ai, que medo! Deixa eu fazer Ai, que medo! Agora, o que você não pode deixar para depois é de conferir as dicas que todas as noites a Alice traz para todos nós. Daqui a pouco passou, não tem mais ingresso, já terminou a exposição. O que vem agora aí, Alice? Eu tenho uma atração, Magda, que vai agradar principalmente os amantes do futebol. É a exposição itinerante Museu do Futebol na Área, que chega a Porto Alegre essa semana. E a mostra audiovisual e interativa vai ficar à disposição do público no Museu da Comunicação Hipólito José da Costa, a partir dessa quarta-feira. E a exposição conta a história do esporte desde a sua chegada no Brasil até os dias atuais e traz relato das Copas do Mundo, vídeos de jogadas de craques. E a mostra também vai ter um espaço especial para a dupla Grenal, mostrando os momentos mais importantes dos times e pode ser conferida até o dia 16 de dezembro, de terça a domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde e tem entrada franca. Acho que o Ruxa vai gostar dessa opção aí. Olha só, tu gostaste, Ruxa? Por que tu ia gostar, Ruxa? Eu acho que porque o mundo esportivo estará ali dentro, né? E a minha vida está muito ligada ao esporte. Muito bem. Fale, doutora Roberta. Magda, ela gostaria... tá assim, ela tá que parece um papagaio querendo na hora que não, nada coitada, coitada. Mas eu tenho os meus compromissos aqui. Claro, né? E muito ótimos. Deixa eu só comentar que acabou de chegar uma informação de que o Bolsonaro está realmente querendo conversar amanhã com o juiz Sérgio Moro para convidá-lo a assumir o Ministério da Justiça ou indicá-lo a uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas quem confirmou? Essa notícia tinha saído. Mas... A Perla, que é a nossa telespectadora, eu já tinha lido aqui, mas a gente não consegue lhe falar aqui nesse programa hoje. Vou ter que arranjar um outro para mim. Eu gostaria só de colocar a respeito da eleição do nosso estado, do Rio Grande do Sul, que como gaúchos nós temos muito que nos orgulhar. Nós realmente damos um exemplo ao nosso país. Nós discutimos propostas, houve debates, os 2 candidatos se colocaram muito bem e, ao final, o candidato que perdeu soube ser honroso e soube tratar e já colocar a transição de uma forma muito elegante, muito correta, muito dentro da lei. Então, parabéns a nós gaúchos que estamos muito bem servidos nesse sentido. E eu queria só dar um recado. Tem uma telespectadora muito querida que nos assiste absolutamente todos os dias. A Sandra Kravets é uma artista plástica que amanhã vai estar expondo no Café do Porto
às 19 horas. Até dia 12 de novembro, ela está com uma exposição chamada Arte no Café. As obras dela são muito bonitas e ela convida a todos nós da bancada. Infelizmente, nós não vamos poder estar presente amanhã, mas certamente iremos prestigiar o trabalho dela. Mano Barcelos, você também quer falar faz tempo, não consegue falar. Não tem problema, não. Eu estava lembrando do que disse o presidente Thomas Jefferson, um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos e um dos pais da pátria americana, que disse o seguinte, quando ele escreve aquela carta extraordinária que vale até hoje, respeitar a liberdade e a propriedade. Foi exatamente isso que o Bolsonaro disse na noite de ontem. Enquanto o que o Vitorino falou a respeito do jornal Folha de São Paulo, já que estou me referindo aos Estados Unidos, essa grande nação do norte, porque não dá, por mais que se fale contra os americanos, América para os americanos, contra o Trump, etc., não adianta, é a maior nação da Terra. Lá existem os jornais que estão ao lado do Partido Democrata e outros que estão ao lado do Partido Republicano. Só que lá eles não publicam inverdades, porque a justiça americana não cobra só com cadeia, cobra com dinheiro, com grana, com muitos e muitos dólares. Esta manchete que o Vitorino detalhou hoje, já dizendo que o Brasil se uniria, foi convidado pela Colômbia para invadir a Venezuela, é mentira, porque eu tenho aqui a notícia. Maduro faz apelo para que novo governo brasileiro retome relações com a Venezuela. Eu tenho aqui, inclusive, o comunicado oficial do governo da Venezuela. Diz o seguinte: estende suas felicitações ao povo do Brasil, está em espanhol, eu estou traduzindo, pela celebração cívica do segundo turno, a segunda volta, segundo turno eleitoral, em que resultou favorecido como presidente eleito desse país irmão. No momento em que o próprio Maduro pede a bênção do Bolsonaro, o jornal Folha de São Paulo, que é um jornal que se sabe qual é a vertente política dele, publica esse tipo de coisa, é querer tocar fogo no país. Ora só, quem falava que o país pegaria fogo se o Bolsonaro fosse eleito? É verdade. Eu estava com medo de sair na rua ontem. Eu acho de uma incoerência absoluta. Eu fiquei atenta aos comentários, tanto de um lado quanto do outro, até porque tenho pessoas bem próximas que votaram no Haddad. Então eu fico atenta, uma coisa ou outra coisa. Eu também. E aí muito do que eles diziam era o seguinte: não armas, mais um livro. Daí começou a história do livro, né? Todo mundo foi votar com o livro, e o professor, e o livro, e o livro. E o livro é a Constituição, e o livro, porque o livro é o amor que salva. Bom, eu concordo, educação e amor é a nossa salvação. Mas assim, vem cá, ficaram 14 anos no poder e não mostraram nada. Os índices de educação são os piores. Nunca tivemos tantos. Mostraram corrupção. É isso que eu tô te falando. Não ensinaram nada. Se eles falam em educação e amor, eles plantaram ódio durante esses 14 anos. Por quê? Porque diziam que a culpa era da elite. Não dá para separar a elite de não elite. A elite dá trabalho, entendeu? Para as pessoas, gera renda. Então, assim, a gente é todo mundo junto, é uma engrenagem. Não adianta separar a engrenagem, porque não anda. Então, a engrenagem tem que estar, né? Todo mundo se respeitando nas suas individualidades. Para andar, né? E todo mundo andar junto. A estratégia bolchevique. Agora, 14 anos para conquistar. 14 anos no poder, o que eles fizeram? Nunca tivemos tantos analfabetos funcionais, porque a ideia era passar de ano para não ter evasão escolar, então passar de ano a qualquer custo. De qualquer jeito. Nunca tivemos tanta violência dentro das escolas, culpa da família sim, mas culpa também da forma com que acontece dentro das escolas. As crianças, elas não respeitam mais o professor. Que davam na própria escola. Exatamente. E também a ideologização dentro das escolas, que a gente vê presente, e isso é uma realidade. Então, tudo isso, talvez a gente dê uma guinada, e eu espero que essa guinada seja positiva. Pelo menos é um tempo de mudança. Agora, se no caso, se o trabalho for não de guinada, mas de altura, bom, aí eu quero dizer para vocês que este trabalho em altura é com a Vert Service. Eles são especializados em limpezas, pinturas e reparos com sistema de acesso por cordas, sendo hoje, sem dúvida alguma, o mais seguro, rápido e econômico processo. Manutenção e reabilitação de fachadas é com a Vert Service. Profissionalismo e segurança sem pagar mais. Faça o seu orçamento
para a sua residência, para o seu condomínio, para a sua empresa ou para a sua indústria. Mas não esqueçam, trabalhos em altura é com a Vertiservice. www.vertiservice.com.br, Vitorino. A Carla falou no negócio de votar com um livro debaixo do braço. Tá, vai votar com um livro debaixo do braço, mas livro de matemática, de português, de física. Não vai com um livro de sociologia, com um livro de cientista político ou pensador desses que andam, esses muquiranos que andam soltos por aí, tá? Se você quer votar, vota com um livro debaixo do braço, tá? Mas vota com um livro de matemática, de português, Posso aplaudir história. uma pessoa? Deve. Ciro Gomes. Eu vou aplaudir o Ciro Gomes, que agora está sendo execrado pela própria esquerda porque não declarou o voto. Hoje eu escutei a Cátia Abreu e olha, Vitorino, pela primeira vez eu disse assim, mas que clareza que está tendo ela a respeito do cenário político. Primeiro ela disse, quem perdeu a eleição foi o próprio Partido dos Trabalhadores pela sua arrogância. Por quê? Porque ainda idolatram uma pessoa que já é condenada e que se acha acima do bem e do mal e acima de Deus. Bandido, então assim, ó, bandido. Exatamente. Começou por ali. Então, não tiveram a hombridade e nem a simplicidade de, talvez, pegar um candidato de um outro partido, que era o Ciro Gomes, e que talvez fosse bater mais de frente com o Bolsonaro se fosse chegar na linha final, porque não tinha o nome do Lula atrás. Pelo contrário, o Lula sacaneou o Ciro Gomes. O Lula se reuniu com os partidos de esquerda para que eles não apoiassem o Ciro Gomes. Então, o Ciro Gomes não podia, na reta final, declarar eu voto no Haddad. Eu acho que ele foi muito bem. E digo mais, e a Cátia Abreu, além de falar isso, falou que o PT precisa se reinventar, precisa fazer uma autocrítica muito grande e que ela não será oposição a qualquer preço. Que ela quer ver o crescimento. Pode. Assim. Eu vejo que a bancada tá motivada, é importante isso, mas eu não concordo com essa navalha. Não, eu tô te dizendo que assim, a Cátia disse assim, ó, então assim, ó, eu não serei uma oposição por nada. Eu vou querer que o Brasil dê certo. Desejou boa sorte pro Bolsonaro e disse assim, vou votar naquilo que eu acredito, naquilo que eu não acredito. Então, assim, eu achei importante um posicionamento de uma mulher que também é importante dentro de um segmento que fez parte do governo, né? Que não é a oposição que eles estão declarando de resistência. Nem sabe o que vai vir pela frente e já estão declarando uma resistência. Só um pouquinho, saiu da política. Como é que é, Não, ele disse que se o Bolsonaro fosse eleito, ele sairia da política. Mas ele não vai. Desculpa. A minha discordância só da doutora Carla é porque eu não vejo todo esse altruísmo aí. Na verdade, há uma grande briga por quem vai ser o grande condutor das oposições. Essa é a discussão que a gente pode começar a estabelecer a partir daqui. Porque o próprio Haddad, ele tem resistência dentro do próprio PT. Sim. Ele, na verdade, ele não era o candidato era o Lula, e ele pegou um fim de... Mas ele tem... Tanto é que em janeiro ele esteve por sair do PT e ir para o PSB. Possibilidade que existe agora se ele não se tornar a liderança maior do PT. E o Ciro Gomes, inteligentemente, porque eu volto a dizer assim, às vezes a gente tenta aplicar conceitos de ética e moral dentro da política. É muito difícil. A ética e moral da política é um pouquinho diferente do nosso... Tem uma visão além. Tá. Não, você não pode achar, mas... Ética é ética, em qualquer lugar. Esse é o nosso problema. Legal, mas vamos falar um pouquinho do mundo real. O mundo filosófico eu respeito muito, mas eu quero falar do mundo real. Ele tem um interesse lá na frente. Ele quer ser o próximo presidente. Ele quer ser ungido. Ele tem 40... O Haddad fez 45 milhões de votos e 30 milhões de pessoas não foram votar, pessoal. São 75 milhões para tu liderar. É isso. Ele já esteve ao lado do Lula, ele participou de campanhas, saiu das campanhas, ele teve em 3 partidos. E olha, eu não tenho nenhuma restrição ao Ciro, eu só estou dizendo que eu não vejo que ele tem esse altruísmo todo. Eu vejo um grande interesse num espectro político de 75 milhões de votos. Mas só porque deixa a Carla responder para ele. Só o que eu quero dizer? Primeiro, eu tenho várias restrições. Tu não tem nenhuma restrição com o Ciro Gomes, eu tenho várias restrições. Eu acho que neste momento político, ele mostrou uma tanto ele quanto essa ministra são oportunistas políticos, todos os dois são oportunistas. Não adianta eu dizer que ela pode falar e vocês não deixam. Não adianta. Ele não deixa. Ele pode ter sido oportunista, ele pode ter tentado se mudar e tentar fazer com o Lula, mas o Lula foi
um baita, eu não posso dizer a palavra do que o Lula foi para ele, entendeu? Porque ele era assim com o Lula. Ele podia ter acreditado na liderança do Ciro Gomes, e se tivesse acreditado no nome do Ciro Gomes, seria diferente, porque o Haddad era a figura do Lula. Como eu disse, tem pesquisa que mostra que 59% da população quer o Lula na cadeia, não é nem anti-PT. É querer que a corrupção não seja desmascarada na nossa frente na figura do ex-presidente Lula. Neste momento, ele sendo traído pelo Lula, ele poderia muito bem, num último momento, dizer assim, eu estou com a Haddad. E o irmão dele também foi lá e disse... Mas Carla, para um pouquinho. Eu vou fazer um negócio agora inacreditável. Vou defender o Lula. Rapidamente. O Lula não traiu ninguém. O Lula sempre disse que não confiava no Ciro Gomes. O Ciro Gomes é que estava mendigando apoio político do Lula. Não, o Lula sempre disse o apoio político. Não, o Lula sempre disse que não confiava no Ciro Gomes. O Ciro Gomes é um oportunista. É um coronel nordestino de esquerda oportunista. E o Lula sempre disse que não confiava nele. E aí o Ciro estava babando para tentar pegar o espólio da esquerda. O Lula não deu. Então eu não vou condenar o Lula, é o direito que ele tem de apostar em quem ele confia. Chicão. E ele não confiava no Ciro. Dona Magda, eu vou dar uma humilde opinião. Por favor, sobre o Ciro Gomes. Ciro Gomes é um mandrake. O Ciro Gomes é que nem o Luan do Grêmio. Tu não sabe se o Luan é centroavante. Mas deixa o Luan fora disso. Mas deixa eu continuar falando. Eu estou fazendo uma metáfora. Tá, uma então coisa faz o teu inteligente. comentário que eu seguro o resto. É igual o Luan, tu não sabe se o Luan é ponta direita, ponta esquerda, meia, centroavante, meia atacante, meia de ligação. O Ciro Gomes, se você não sabe se é de direita, de esquerda, de centro, ele é, como disse o Vitorino, um oportunista. Onde está indo, ele vai. Ele não vai ser o líder da oposição jamais. Não, você vai aonde o povo está. Esse é o Ciro Gomes. Eu só queria ter o direito de resposta. Opa, alguém não me deu direito sério, de então. resposta Vamos tomar, comigo. seja comigo. Na política. É comigo? Eu torcia que não fosse comigo. Vamos lá, vamos discutir o que é ética. Ética em qualquer segmento, seja na política, seja na empresa, seja dentro da sua casa, seja na educação que vocês dão para os filhos. Mas ética é ética. E o que é ética na polícia? É não levar vantagem indevida sobre aqueles contratos, sobre os relacionamentos. Então, assim, é possível? Com certeza. E cada vez está sendo o cerco está se fechando. Está sendo mais exigido. Mais exigido, tá aí o CNJ, está se exigindo agora por... Mas eu acho que o que o Ruschel entendi que ele quis falar ela escreveu honestidade. Ela escreveu honestidade, não ética. A política... Ética está acima da honestidade. E tu pode ser honesto sem ser ético. Eu posso agir dentro da lei. A lei proíbe muita coisa que a moral faculta. Mas daí não é uma honestidade. Inversamente proporcional. Agora, eu entendi, eu achei que eu tinha entendido que com relação ao Ciro Gomes, não interessa, na minha opinião, se ele foi ético nesse momento ou se ele foi estrategista. O que eu quis dizer no meu comentário é que ele acertou na mão de não dar apoio pro Haddad. Entendeu? E eu acho que a gente não está discutindo exatamente essa ética nesse sentido. Pode ser estratégia também, claro que pode ser. E deve ser, porque ele pensa daqui 4 anos. Agora, ética realmente é uma coisa que uma pessoa tem ou uma pessoa não tem. Feita, sabe, cara? Eu sou o cara mais anti-PT que tem no Rio Grande do Sul, total. Agora, eu achei o Haddad, talvez, o candidato do PT com mais fair play, mais elegante. Mas é um educado. Diferente do Raul Pontes, outros caras. Não, Raul Pontes é uma pessoa maravilhosa, é um professor maravilhoso. Não teve personalidade, porque no primeiro turno ele queria assumir a frente, ele queria se colocar como presidente. Ele quis tirar o cara para assumir? Como candidato? Não, tô falando do Haddad. Não, tô falando do Haddad. Não vou falar mais. Vamos só definir o conceito, porque eu ainda não emiti conceito sobre o Haddad. Eu poderei fazê-lo. Eu não entendi qual é o conceito sobre o Haddad. Presta atenção. Vamos deixar depois do meu tipo, o que eu achei mais interessante. Hora da pizza. Agora nós vamos concluir esse assunto aqui de Luciane e doutor Ruschel. Não, respeitei muito. Vamos lá. E a base de tudo eu respeito. Da doutora Luciane sobre ética e sobre honestidade. Eu acho que a ética vai muito além da honestidade. A honestidade é tu ser correto.
Ética é uma mulher e tem ética. Não estou falando disso, não. É muito acima disso. Exatamente. Nas relações existe muita diferença entre honestidade e ética. Existe exatamente. Muita então, é isso que eu estou dizendo. A política... Não ajuda. Honestidade, ética... Olha aqui, tudo isso aqui nesse programa, tá? Dona Magda, o Chicão quer me derrubar. Não é o Chicão, é o Marco. Mas olha os conceitos que o Chicão está dizendo aí. Não, o bondoso Marco jamais diria alguma coisa. Uma pergunta. Ele não consegue nem falar, coitado do bondoso Marco. O bondoso. Tá difícil, né, Marco? Dona Magda, só... Bolsonaro admite tentar aprovar parte da reforma da Previdência ainda este ano. Aguardem, muita coisa vai acontecer. Até eu ia comentar depois sobre o teu assunto. Eu só queria, como conceituei todos, não posso deixar de fazê-lo sobre o Conceito, é bom? Tá desmoralizado. Por favor. Conceitua a relação, Ruxa. Conceitua, por favor. Diz pra mulher, eu sou ético, mas não sou honesto. Tu é o cara, Ruxa. Não tem como. Eu fui derrubado ao vivo. Não, assim, ó. Eu fui derrubado ao vivo e a cores. Querida, que tu adora um conceito. Eu não resisti, desculpa. Mas eu gostaria de ouvir porque sou pago para fazê-lo, não estou aqui por divertimento. Muito dinheiro. Estou aqui muito bem remunerado, graças a Deus. Eu quero dizer o seguinte, conceituei sobre todos e acho devo fazê-lo sobre o Haddad, que é uma personalidade importante nesse projeto. Ele... Na verdade, como candidato, ele era um bom candidato, volto a dizer, qualificado, sofreu duas consequências inevitáveis. Primeiro, embora o Vitorino fale bastante que ele foi o pior prefeito, seja lá o que for, essas coisas, ele sofreu, a pesquisa dizia isso, porque ele sofreu, vocês têm que relacionar na história. O impeachment, a Dilma se elegeu, houve o impeachment e ele foi para uma reeleição exatamente carregando toda a rejeição que, vejam, passado 4 anos se mostra muito forte, ela desencadeou toda em cima dele 2 anos depois e ele foi para uma reeleição. É óbvio que não teve. Tio, o cara que responde a 32 processos vem me dizer que é ético, que é isso, que é aquilo, que é engraçadinho. O cara responde a 32 processos da justiça. Não tem como. Para. O cara que defende o Lula do jeito que ele defende não dá. Isso E outra coisa. O impeachment, nessa semana, o Lula. no sábado, sexta-feira e sábado, 2 nomes da República rasgaram suas biografias. Rasgaram para sempre. Seu Rodrigo Janot, que declarou apoio ao PT. Porque discordou de ti, Vitorino? Porque discordou de ti? Não, ele declarou apoio ao seu rapaz. Mas aí fica muito difícil. E o seu Joaquim Barbosa. Viu por que é bom ter conceito, dona Maria? A senhora viu por que é bom ter conceito? Porque tu tendo conceito, ele vale para as pessoas, não para as pessoas que concordam comigo. Não. Essa é a diferença. O senhor tem que assumir que o senhor é de esquerda, assume que o senhor tem um pensamento de esquerda e que o senhor defende pessoas que tem que assumir que para discutir com alguém tu não precisa rotular as pessoas. Usa os teus argumentos. Tu tem gabarito para isso. Tu não precisa me rotular de esquerda, mas como é que o senhor diz? Mas assume, eu acho mais bonito. Como é que uma pessoa que responde a 32 processos pode ser chamada de legalzinho, engraçadinho, eu não preciso me declarar. Gente, não dá assim. Peraí. Não. Agora quem fala mais alto sou eu. Toda discussão Parou. Os dois pararam. Tu não pode discordar dele. Espera, não grita. Não grita. Discorda, tu é de esquerda. Não, mas o ofendido fui eu. Querido, eu sei. O ofendido fui eu. Quem tem que aprender a respeitar é ele. Tá, então tu espera um pouco. É diferente, dona Maria. Presta atenção. Sabe, metade do que tu disseste... Não se entendeu, Não se entendeu. Metade do que ele disse... Então vou falar devagarzinho, porque eu quero ser ouvido. Vitorino, ele estava falando e tudo que ele disse, ele falou... num tom normal. Tu vem aos gritos, já tira parece um trator, lomba abaixo, não pode gritar, meu benzinho, mas assim desse jeito. Então, assim, ó, a gente perde a razão quando a coisa... Então, assim, ó, nem o que tu disse foi bem escutado e nem o que ele disse. Mas se ele não ouviu o que eu disse, eu quero dizer devagarzinho. Não, mas então eu quero que tu quer dizer, assim, ó, tu repete e tu pode falar, mas tu promete pra mim que não grita? Eu gostaria... Ai, meu Deus, então deixa pelo menos ele falar. Eu posso falar?
Não, eu preciso resolver. Fui eu presta que atenção. Presta atenção. Quer defender o teu amigo? Isso é 2 contra 1 aqui? O programa tem dobradinha. Ruschel, isso... Ele se sente ofendido. Ruschel, fala, Ruschel, depois o Gustavo Vitorino... Eu só gostaria que o Vitorino, pela categoria que tem, pelos conhecimentos que tem, não precisasse rotular as pessoas que discordam dele. Porque ele está maculando 2 pessoas da maior honorabilidade. Primeiro, o Janot, que comandou todo o processo da Lava Jato, foi o procurador que denunciou todos esses processos, que se errou no acordo da Lava Jato com a JIS, foi o mesmo que pediu a rescisão o processo que hoje tramita de rescisão da delação das JIS foi assinado pelo Janot, portanto, é um homem que não tem absolutamente nada para se dizer. E o ministro, Joaquim Barbosa, olha, precisar defender o Joaquim é uma agressão a mim. Então, diverge de mim, agora não me rotula, não precisa me rotular, discute comigo, porque eu nunca te rotulei. Embora discorde de ti inúmeras vezes publicamente. Ô, Vitorino, não faz bico porque tu não tem bico. Então vamos lá. Mas não grita. O seu Rodrigo Janot, exatamente por ter sido procurador da República e ter assinado, ser signatário de dezenas, quase uma centena de ações, ele tem conhecimento da quadrilha que tinha se instalado no Brasil. Quem liderava, quem dominava, quem fazia, quem deixava de fazer. O seu Rodrigo Janot dá apoio a um pensamento como esse é rasgar a sua biografia. Eu não estou dizendo que o seu Rodrigo Janot é desonesto. Na tua opinião, rasgou. Eu não acho que ele seja desonesto, até porque eu não tenho prova nenhuma, mas ele rasgou a sua biografia de um homem defensor da lei, da decência e da honestidade nesse país. E o ministro Joaquim Barbosa, que liderou o Mensalão, que peitou o seu Ricardo Lewandowski, que peitou o seu Gilmar Mendes, que mostrou coragem a ponto de ser, inclusive, favorito para uma eleição à presidência da República. Surpreendentemente, começou a apoiar a dona Dilma Rousseff, depois de aposentar, começou a apoiar a dona Dilma Rousseff, e agora, conhecendo todo o mecanismo e tendo julgado o mecanismo, ele mesmo assim se colocou ao lado do seu Fernando Haddad, mesmo sabendo o que ele representa. Foi outro que rasgou a sua biografia. Não estou levantando nenhuma questão de ordem de honestidade, decência, ética, moral, enfim, seja lá o que for. Mas rasgaram a biografia todos os dois. Tu acha que é falta de ética? Eu acho que é falta de ética. Porque conhece a fundo todas esses processos no meandro das ações e não é nenhuma nem duas, são centenas que estão aí para todo mundo ver. A gente está comentando aí dos julgamentos que estão acontecendo todos os dias, vários escândalos, e aí tu dá o apoio explícito, eu acho que no mínimo fica quieto. Sabe, não te manifesta. Era sobre isso que tu querias te manifestar sobre também? Joaquim Barbosa. O senhor Joaquim Barbosa, que eu tenho tecido loas ao comportamento dele, a personalidade dele, quando bem disse o Vitorino que ele peitou lá o Ricardo Lewandowski, tanto que eles desonravam o Supremo Tribunal Federal. Ele disse, eu vi a gravação, ele disse, eu me lembro, e ele disse, foi repetida a gravação na televisão, quando ele disse, naquelas acusações do Mensalão, ele disse, exceto o deputado Jair Bolsonaro. Ele disse que, exceto, falando da lisura do comportamento do senhor Bolsonaro. 5 dias atrás, ou 10 dias atrás, não me lembro bem, ele disse que recebeu o senhor Haddad, mas que não estava convicto daquilo que o senhor Haddad tinha dito e ele não ia se manifestar a favor. Surpreendentemente, no penúltimo dia, ou no último dia das eleições, ele assina isso tudo dizendo que votaria no senhor Haddad. É isso, né? Agora, que ele é um homem culto, um homem extraordinário, continuo achando a mesma coisa. Acho que aí ele foi mal. Foi mal. Que belo exemplo do que a gente conversou. Aí tá cada um que tire as suas próprias conclusões sobre ética. Como é que me rotula, Gustavo Vitorino? Você é um reacionário de direita. Agora, a Alice... total do a Alice é o nosso oásis. Quando a gente precisa baixar um pouco a bola, assim, sabe? Um pouquinho o sorriso da Alice e a sugestão que ela tem. Não acha fashion mastigar chiclete? O José Mourinho, técnico de futebol, ele fica mascando chiclete. Tu ouviu o que eu disse? Agora que eu passei para Alice? Ouviu? Então tá. Vamos lá, Alice.
Então, tem uma opção teatral que vai estar em cartaz nos próximos dias. É o espetáculo O Anexo Secreto, que vai ser encenado em Porto Alegre nessa semana. E a montagem é baseada na obra O Diário de Anne Frank, um dos mais famosos escritos sobre a Segunda Guerra Mundial. As sessões vão ser exibidas no Teatro do Sesc Centro, nessa terça e na quarta-feira, às 10 da manhã e também às 3 da tarde. A entrada é franca, com retirada de senhas 1 hora antes de cada apresentação. Muito bem, Alice, bem boa. Boa noite, Magda. Pertenço a uma classe profissional que depende do crescimento da economia para poder sobreviver. Torço para que o que penso deste governo Bolsonaro, no final dos 4 anos, eu humildemente possa dizer errei. Vontade do povo tem que ser soberana na democracia e temos que fazer tudo para preservar essa mesma democracia. Dilon Camilo de Canoas, Marne Barcelos. Agora, o show Russo ficou magoado. Mas quantas vezes aquele show que está lá na ponta... Não, eu fiquei magoado por ser rotulado. Porque aqui ninguém tem direito de rotular ninguém. Mas ele já me rotulou de retardado aqui. Mas isso é um problema seu. Isso é um problema seu. O senhor dizer que eu estou defendendo o seu amigo? O senhor tem os conceitos que o senhor quiser. Se alguém me chama de alguma coisa, o senhor não se importa, eu me importo sim. Até porque nunca rotulo ninguém. E por isso, dona Magda, que a senhora brincou comigo, mas é verdade, eu trabalho com conceitos. Portanto, as pessoas se adaptam aos meus conceitos porque eles são os mesmos. Eu não mudo. Eu gosto da dona Magda, é um conceito. Eu não gosto da dona Magda, é outro conceito. A dona Magda concorda comigo, ela é maravilhosa. Ela não concorda comigo, ela não tem predicados. Isso não, eu trabalho com conceito e as pessoas se adaptam ao meu conceito ou não. Agora, discordo do conceito Russo, acho que o Russo está errado, acho que o Russo está errado sobre ética, tranquilamente, sem problema, é assim que nós estamos no nosso debate. O Dia Nacional do Livro. Tá, mas nós não estamos procurando quem fez, quem foi que não fez, não te preocupa. Fala, Mário. O Dia Nacional do Livro, ontem, dia 29, Dia Nacional do Livro, né? Eu acho um dia importante em que as pessoas que amam os livros. E o Bolsonaro até mostrou a biografia do Churchill, que aliás ganhei, foi um presente de um telespectador. Eu vou falar rapidamente dos aniversariantes: poeta, jornalista e política brasileira Adalzir Janeri, o Nelson Cavaquinho, grande Nelson Cavaquinho, que tem uma música: se tiverem que me fazer homenagens, façam enquanto eu estou vivo, porque depois não vai adiantar nada. Pepe Tela, escritor angolano, que eu fiz uma homenagem muito grande aqui nesse programa, completando hoje 77 anos. Fez Cão, Escaluz e outros tantos livros. Nelsinho Mota, completando hoje 74 anos de idade. Mãe, continua parecendo um guri. 70 anos a Kate Jackson, lembram dela? Uma das Panteras. As Panteras, isso, 70 anos de idade. A Jacqueline Smith. Eu deveria me lembrar, porque durante muitos anos nós somos taxadas como as como é que é as... Eu sou um dinossauro. Não, as Panteras de Caldas, quando a gente fazia o Guaíba Feminina, as Panteras de Caldas. E finalizando, completando 58 anos hoje, inacreditável, não tem mais um. A Lídia Bronde, completando hoje 58 anos de idade. Querida, mas cara de guria sempre. E a Simone Spoladori, 39 anos de idade, atriz brasileira. Eu acho que a mulher pequena, ela tem uma tendência a não a Bruna Lombardi é a mesma coisa também. A Lídia Bronde abandonou a carreira de atriz. Ela teve síndrome do pânico. Não, mas ela se dedicou à psicologia, ela fez faculdade de psicologia e disse que é uma excelente psicóloga. Casada com Cássio Gabos Mendes. Essa é a única parte que eu não entendo nela. Acho que ela tinha que se tratar. Mas enfim, doutor Russo. Mas ele é virginiano. Doutor Russo, é hora de corneta. Agora é hora de corneta. Boa noite, dona Magda. Diz Marcos Roberto Paiva Strebe. É impressão minha ou o senhor Russo ficou tão abalado com a vitória do Bolsonaro que esqueceu da derrota do Grêmio por 4-0 para o Sport Recife? Marcos Strebe, de Porto Alegre. Não, 4-3. A derrota do Grêmio sempre me abala, dona Magda. A derrota do Grêmio sempre me abala. Sábado à tarde, o Grêmio jogou com seus... Com 10 reservas e apenas o Kahneman, que não jogará a final, porque não jogará a semifinal porque está suspenso. O Grêmio botou uma equipe extremamente alternativa e eu me preocupei e saí bastante irritado do estádio exatamente porque o Grêmio ainda almeja, o que o Chicão falou com muita propriedade, ficar entre os 4 primeiros do Brasileiro lhe dá a vaga direta na Libertadores. Se ficar entre 5º e 6º, embora vá participar, terá 2 pré-Libertadores ou 3 com jogos fora extremamente complexos e perigosos.
Então, realmente, e o Grêmio agora perdeu e o São Paulo, que era o seu inimigo, disputava assim, ganhou, distanciou-se 4 pontos. Como faltam apenas 8 rodadas, está cada vez mais difícil essa vaga. Então, o Grêmio se obriga a ganhar a Libertadores para ir para uma Libertadores direto. Então, eu acho que é muito risco. Foi essa a minha irresignação com o meu tricolor. Muito bem. Parabéns pelo programa. Boa noite, doutora Carla. Parabéns pelo programa. Quando o Bolsonaro foi chamado de mito, aquilo era o desespero do povo por um país livre, digno, honesto e longe da corrupção. Um país verde e amarelo. Seu Luiz de Alegrete. Na verdade, ele, com aquele jeito dele, falou muita coisa que as pessoas queriam falar. Sabe quem é que criou o Bolsonaro? Aí virou um mito. O PT. O PT, Aliás, teve um colunista de Porto Alegre aí que, eu estou dizendo isso há mais de um mês, aí o colunista hoje fez um artigo sobre isso, que o Bolsonaro foi criado pelo PT, criação do PT, coisa e tal, achei que tu ia falar de alguém que tinha copiado o nosso modelo de programa, porque teve um apresentador que levantou do programa, não trabalho mais aqui, vou me embora e saiu porta fora. Sério? Copiam tudo que é nosso, não iam copiar uma saída. Sério? Claro. Só não foi na televisão, foi na rádio. Não foi na TV, mas como hoje rádio tem imagens também. Se for o que eu estou pensando, tá muito magoadinho. Maguari. Ele é coroa? Não adianta, eu não vou te dizer. Só se tu fores na pizzaria. É da minha rádio? Não é. Vai ficar curioso. Não faz o notícia, evento eu não vou dizer. novo é o que estamos falando da semana passada. O evento que repercutiu muito a semana passada é o mesmo. Semana passada. Pensei que pudesse ter havido outro. Não. Magda, boa noite. Com o Sartori perdendo, ficou claro uma coisa. As pessoas preferem ter seu salário em dia, servidores, do que estar contribuindo para a dívida do Estado diminuir. Porque isso é o que o Eduardo Leite vai fazer, colocar salários em dia, mas a dívida do Estado vai voltar a crescer. Fica a dica, não arrumem a casa, somente passem por ela. Agora, dona Magda, é impressionante como o Rio Grande do Sul não reelege, nunca como vereador, nunca, né? nunca é histórico isso, né? As corporações, Chicão. Mas Vitorino... As corporações pressionam. O caso mais atípico foi do Antônio Brito. O Antônio Brito trouxe a GM, estava com a fora aí, e os caras botaram ele pra rua. Mandaram embora. E botaram o Olívio. Desde a redemocratização, nós nunca reelegemos um governador. Isso é bem sintomático. Então, quando tu fala... mas eu não sei se isso é bom. Eu acho continuidade. Podia ser 5 anos, então. Porque assim, por mais que os novos dizem que vão fazer, que vão manter as coisas boas e tal, não foi isso que a gente viu até hoje. Né? Mas isso Tomara é muito que com o Eduardo relativo. Leite a gente morda a língua, né? Mas, Magda, isso é muito relativo e a gente tem visto muito isso nas multinacionais. Dificilmente tu terás um presidente por muitos anos. Sempre tem uma renovação, mas uma coisa, sempre tem uma troca. Anos é outra. 14 anos no poder, nós estamos chiando. Mas aí a gente está falando bem numa média do que as empresas grandes têm feito. Claro que é a mesma coisa que dizer se é melhor uma empresa familiar ou uma empresa... Tudo tem os dois lados. Lu, é muito diferente uma empresa de uma... Não dá pra... O que acontece? Até tá certo do tamanho do país, do jeito que é, o país tem... O que acontece? Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema pra mim? Podem falar junto. Não tá na troca do presidente, do governador, tá na troca de todos os cabides de profissionais que tu tem embaixo. Porque se tu tivesse técnicos em cada uma das áreas específicas, tá? Tu não teria a forma de numa empresa. Uma empresa tem uma linha de atuação. Um departamento tá ruim, bota o cara pra rua e pronto. Máquina pública não dá. A máquina pública não dá, as corporações Vamos lá, Zé Povinho. Então é o Zé Povinho. Eu não entendo nada de política. O candidato é solteiro, Eduardo Leite. Não tem primeira-dama, né? Sim. E se ele tem uma namorada, hipoteticamente, ela pode ser primeira-dama? Não pode. Uma noiva não pode ser primeira-dama? Quero lembrar que o Pedro Simon teve a sua irmã como primeira-dama. Tá, mas se o cara mora com uma mulher não é casado, não pode ser primeira-dama? Se não é casado no papel? Uma união estável, quem sabe? Não sei. Isso se reserva o direito Isso aí é outro departamento. Eu não sei bem, até porque agora trouxe muito bem o Ruschel. O Simon era viúvo na época e colocou a irmã.
talvez até possa. É um direito que ele tem. É um direito que ele tem. Acho que a pessoa pode colocar quem ele quer, não está escrito lá. Marido e mulher, papagaio com periquito, sapinho com não sei o quê. Tem gente que bota Obrigada pela sua companhia. Agora nós vamos indo embora, sim, mas tenho a certeza que nós não vamos perder esse tom e essa energia nos próximos 60 dias para falar sobre Brasil e sobre Rio Grande do Sul. Durmam bem, até amanhã, logo depois do Jornal da Pampa.